Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Vamos sentar. Semana passada, a gente conversou sobre o credo, né? E a gente analisou uma frase do credo para que a gente pare de rezar no automático, né? Hoje eu quero analisar com vocês uma frase do Pai Nosso, porque a gente reza absolutamente no automático. Então, se a gente reza o terço, a gente reza pelo menos 5 vezes o Pai Nosso. E muitas vezes a gente não presta atenção nas coisas que a gente fala. E quem nos ensinou a rezar o Pai Nosso foi? Quem? É Jesus, a pedido dos discípulos, né? Os discípulos ficaram tão encantados de ver ele rezar, que falou, nos ensina a rezar. E aí, quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala uma frase fácil, mas a gente fala, todo dia, várias vezes ao dia. E a gente fala assim, seja feita assim na terra como no céu. Fácil, né? Ô, frasezinha fácil essa, muito. Então, presta atenção. Quando a gente fala, seja feita a vossa vontade, será que a gente tem dimensão do preço dessa frase? Qual é o preço afetivo, efetivo disso na nossa vida? Porque a gente fala no automático, não entende direito o que falou, depois fala, mas por que ele fez isso? Vamos, eu acabei de rezar, seja feita a vossa vontade. A gente faz no automático. Será que de verdade, sim, de verdade, a gente acredita que Deus vai nos fazer entender qual é a vontade dele? A gente acredita que a decisão dele é a melhor para nós? De verdade, hein, gente? Confia ou não? Bem mais ou menos, né? A gente fala assim com ele, mas vai que ele não entendeu direito. Porque na verdade a gente quer convencer a Deus que a nossa é melhor do que a dele, claro. Que nós estamos vendo coisa que ele não viu e que ele não sabe. Então, como é difícil, que peso tem isso quando a gente reza, seja feita a vossa vontade. E essa confiança de uma entrega e falar o que ele decidir é o melhor. Gente, isso é um caminho. Isso não tem mágica. Porque vocês não vão conseguir fazer isso, nenhum de nós, da noite para o dia. Porque isso geralmente nós vamos ter. A nossa vida é feita de muitas decisões no dia. Tem decisões pequenas e tem momentos que nós estamos diante de uma encruzilhada. E aí é muito difícil naquele momento a gente falar, seja feita a vossa vontade. O que o Senhor falar, fizer, eu estou de acordo e eu creio que o Senhor decidiu pelo melhor por mim. Isso é um caminho. A gente não vai conseguir isto. Então a primeira coisa que a gente precisa é prestar atenção nas nossas orações e aprender a colocar as nossas decisões diante dele. Como é que a gente vai colocar essa decisão diante dele? Através de quê? Da oração. Mas não é uma oração de 2 segundos, não. Que a gente fala, não rezei demais hoje, nem um terço. Não, às vezes a gente fica horas assentado diante dele. Horas. Em silêncio. Horas. Porque é preciso se colocar de verdade diante dele. De verdade. Porque a gente não pode tentar enganar Deus. Porque eu preciso ter muito claro para mim o que eu quero. E às vezes a gente nem sabe o que quer. Então tem que ser muito claro. Olha a doçura de Jesus. Quando Jesus encontra o cego, ele pergunta para ele, o que quer que eu te faça? Então Jesus vai nos perguntar, o que você quer? Porque às vezes nós queremos fazer igual os filhos
de Zebedeu, que queria o quê? Poder, direita e esquerda. Ou então a gente vai ficar bravo como os outros discípulos que queriam, na verdade, também disputar quem era mais importante? Ou às vezes eu quero, de um jeito assim, usar da vontade de Deus para fama, sucesso, prestígio. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas dele. Já falei com vocês inúmeras vezes que andar com Deus não tem sucesso, não tem brilho, tem chão batido. Porque nem sempre a vontade dele é igual a nossa. Geralmente é quase sempre, né? A gente quer A e ele quer Z. Não é muito simples isso. Então é preciso colocar todos os nossos atos, os seus pensamentos, os seus desejos diante dele. E fala, diante da palavra dele, diante dele falar, é para fazer o quê? Eu estou aqui para fazer a vossa vontade. Assim como quando o Senhor veio aqui, o Senhor viveu para fazer a vontade do Pai. Eu vim não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus, já falei com vocês semana passada, Jesus andava em relação ao Pai igual um girassol. Ele girava em função do Pai dele. Nós não. Nós fazemos as coisas e depois a gente fala com todo mundo, reza para dar certo. É como se a gente tivesse que convencer Jesus que a nossa decisão estava perfeita. Porque não é brincadeira estar diante dele e deixar ele fazer a vossa vontade. E como é que eu vou fazer isso, né? Porque além de eu saber qual é a sua vontade, como eu vou fazer isso, de forma que isso implica na minha vida e na vida do outro. Tudo eu tenho que saber dele, tudo tem que seguir os passos dele. Para fazer a vontade de Deus, eu caminho atrás dele, não é atrás do meu caminho, é dele. E não é simples, porque andar com Jesus, eu tenho que estar muito atenta a tudo que ele me fala. Então vocês imaginam, se eu tenho que estar atenta a tudo que ele me fala, isso exige de mim uma vida de oração. E qual é o grande segredo da oração que nós temos que aprender, que está longe de nós aprendermos? O que é? Parabéns. Silêncio. Ou luta silenciar. Não, eu até fechei os olhos, fechei os lábios, mas aqui dentro continuo pensando. E a gente continua argumentando para Jesus que o nosso desejo é muito melhor do que o dele. Fala, Jesus, eu vou te explicar um negócio que você não está sabendo. Não é simples. E cada vez que a gente conseguir fazer uma opção, e se a gente só vai conseguir estar atento e fazer de verdade a vontade de Deus, se eu permanecer no amor. Está escrito em João 15, todo aquele que permanece em mim, esse dá fruto, porque sem mim, nada, e nada é nada. Jesus fala, vocês não pegam a palha que está no chão, sem eu, nem a palha, mas a gente tem a ilusão que a gente faça a vontade dele. Tem uma marca da vontade de Deus, que tudo que é de Deus tem que gerar o que em você? Paz. Nada de Deus tem tumulto, nada de Deus tem discórdia, confusão, nada. Tudo de Deus tem que gerar paz. E tudo que é de Deus tem que dar fruto. Por quê? Olha que coisa linda isso. Toda árvore boa dá bom fruto. Não tem jeito de uma árvore boa dar coisa ruim. Todas as vezes que eu faço uma opção de fazer a vontade de Deus, a minha ação, ela tem que revelar o meu interior. Então as minhas ações revelam aquele que eu creio. Tá certo? Não tem jeito de você acreditar em Deus, deixar ele aqui domingo e trabalhar a semana inteira sem ele. Deus está lá no meio da Galileia com você, no meio daquele olho do furacão. De tudo que você está fazendo, ele faz parte. Deus anda conosco, ele participa. É ali no meio do fogo que ele já ajuda a decidir. É assim. Então ele gera em nós, porque não adianta só eu querer e saber que aquilo é bom. Está escrito na carta de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 13, assim: porque é Deus quem opera em vós o querer e o fazer segundo a sua vontade. Então até para fazer a vontade dele, saber aquilo que é bom, quem faz esse trabalho em nós? Ele. Mas ele só vai conseguir fazer esse trabalho em nós se eu me abrir a ele.
Não tem jeito, eu tenho que me expor a Ele. Então, quando eu já tomei uma atitude que foi de acordo com a vontade dEle, para me fazer a segunda, eu tenho que me revisitar com Ele. Falar: Senhor, entra aqui comigo nos lugares aqui que eu acho que o Senhor não passou. E recruta isso em mim, e busca isso em mim, pela força do seu amor. Eu preciso de conversão diária. É pela nossa conversão diária, pela nossa vida de oração, pela nossa persistência, pela nossa perseverança, que nós vamos conseguir fazer com que os nossos atos todos revelem aquilo que eu creio. A minha vida tem que revelar meu interior. A minha vida, ela revela aquilo que eu creio. Senão, está errado. Eu não posso acreditar em Jesus e tomar uma atitude completamente contrária ao que está na palavra. Jesus fala: se você quiser me seguir, se quiser, né? Porque Jesus é tão doce, que Ele foi um homem muito livre. Jesus não permitiu ser coagido, ser pressionado pelos homens, nem pelo pecado, nem pelo poder, por mundo, por nada. E Ele não quer que nenhum de nós faça por isso. Nós temos que ser livres na nossa decisão, inclusive de falar: Jesus, essa vontade é a sua, mas eu não concordo, vou fazer o que eu quero. É um direito seu? É. Vai dar errado? 100%. Mas é um direito, né? Depois que você cair, bater, ele te dá colo? Dá. E se eu decidir tudo errado, fizer tudo errado? Pedro negou Jesus? O que Jesus fez dele? Pilar da igreja dele. Paulo não perseguiu e matou os cristãos todos? Matou, não foi uma loucura? O povo morria de medo dele. Uma das cenas que eu mais amo do filme de Paulo é quando Paulo cai e que ele vai para Damasco e Jesus aparece para Ananias, tadinho de Ananias. Vocês já viram essa cena? Jesus fala: Ananias, você vai na rua tal ali, vai entrar na casa tal, bate lá na porta, tem um homem lá que chama Saulo, vai lá e você vai batizá-lo, rezar com ele. Aí Ananias, que a doçura, esperou o Senhor falar, depois virou o melhor amigo de Paulo, né? Falou assim com ele: ô Senhor, não sei se o senhor está sabendo, mas o senhor ficou sabendo que ele matou um bocado de gente, né? É só falar que acredita no Senhor que mata. É para mim ir lá mesmo? Vai lá, Ananias. E obedece. Lá foi Ananias, todo corajoso, para poder falar. E chega Ananias e fala: Saulo, meu irmão, Senhor, meu Deus, nosso Deus me mandou vir até aqui. E foi quando as escamas caem do olho de Paulo e ele enxerga, e de Saulo ele se transforma em Paulo. E Ananias fala com ele: o Senhor mandou falar que você vai sofrer demais, viu? Por causa dele, mas por causa do tanto de gente que ele tinha matado. Então, até esses Deus não transforma. Então nós também, nas nossas opções erradas, cada vez que a gente não fez opção direito, porque não consultou o Senhor, porque não concordou com Ele, Ele pode refazer em nós. Porque nós somos igual uma argila na mão dele, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é maravilhoso. Não é uma brincadeira. Por isso que a confiança, ela é um caminho muito para frente na nossa caminhada. Quando a gente está construindo a nossa Jerusalém celeste, nosso templo, a confiança já é um caminho alto. Porque a primeira pedra que está descrito no livro de Apocalipse, quando constrói, que João vê a Jerusalém celeste, ele fala: a primeira muralha, o primeiro alicerce é de jaspe. Jaspe é do meu autoconhecimento. O primeiro eu preciso me conhecer. Porque se eu não me conheço, se eu não me aceito, como é que eu vou passar para outra pedra, que é a pedra de safira, que é quando eu vou começar a me aceitar, a me respeitar? Porque se eu me aceito, me respeito e me amo, eu vou passando pelas pedras e vou aprender a aceitar, amar e respeitar o outro. Só depois é que eu chego em Deus. Compreende como é que a confiança é um caminho? Porque primeiro começa aqui. Se eu não confio, na verdade Jesus fala: não confio em vocês não, só em mim. Mas se eu não me conheço, se eu não conheço que eu vou tentar enrolar o Senhor, que eu vou tentar ludibriá-lo, que eu vou tentar de alguma forma convencê-lo que a minha vontade é muito melhor do que a dele, então a gente tem que ser muito honesto conosco, muito verdadeiro.
E por isso você coloque diante dele o seu desejo, confronta com ele o seu desejo. Não tenha medo de conversar com Jesus. Não tenha medo de falar com ele. Jesus, eu quero isso, mas o que o Senhor está me pedindo agora está bem difícil. Mas que a gente nunca tenha dúvida que é a graça dele que sustenta a nossa fraqueza. É a graça. Eu já fiquei 3 horas parado olhando para ele. Ele falou o que comigo? Nada. 3 horas, para ter certeza que era aquilo mesmo. Fiz o que ele queria, não o que eu queria. Falei com ele, então eu sou vence, porque não é o que eu quero. Mas por obediência, porque às vezes, com certeza a sua vontade terá outras repercussões que do ponto de vista humano eu não consigo compreender. Mas como a gente não consegue pensar como Deus, obviamente, eu tenho que entender isso. Então, quando a gente fala, quando eu estou falando com você, seja feita a vossa vontade, é nas menores decisões da nossa vida e nas maiores decisões da nossa vida. É em momentos que você fala, não dou conta. É nesse momento que você tem que entender que o amor de Deus é tão grande, que Ele é incapaz de fazer alguma coisa errada, que eu tenho que me entregar e falar, seja feito o que o Senhor quiser. Mas como que nessa hora nós trememos? E porque nossa confiança no amor dele é muito pequena, porque não acreditamos que somos filhos únicos dele e que o amor dele por nós transcende qualquer coisa. São experiências que a gente vai aprender na tema na medida que a gente amadurece na nossa fé. Nenhum de nós dá conta de viver isso se a gente não tiver um caminho. É o que eu falei, o caminho é diário e o caminho ele tem que sempre ser revisitado. Nós temos que ter uma disciplina tamanha, porque muitas vezes a gente toma decisão na rapidez e não para pensar. Não para perguntar a ele, era para ir lá? É para comprar isso mesmo? É para fazer isso mesmo? Era isso que o Senhor pensou a meu respeito? O que o Senhor desejava que eu fizesse a partir daqui? Não é fácil. Semana passada eu recebi assim que eu cheguei na Santa Casa, alguns recados que tinha uma família muito angustiada que queria que eu fosse rezar com eles, porque uma criança de 5 anos estava morrendo. Uma criança de 5 anos com tumor cerebral. E foi tão interessante porque, não a situação em si, no meu caminho, no caminho de ir até o 3º andar, lá no setor da oncologia, no 1º andar, na portaria, encontrei com uma acadêmica de medicina, e ela me viu, uma novinha, linda, uma bonequinha. Falou, doutora Viló. Falei, pois não. Ela falou, preciso de mais conversar com a senhora? Falei, minha querida, eu estou indo rezar com alguém que está morrendo. Eu olhei para ela e falei assim, já viu alguém morrer? Não, nunca, não. Quer me acompanhar? Quero, então vamos embora. Você vai ver a vida como ela é. A vida como ela é. Falei com ela, o médico vai até o fim, na alegria ou na dor, mas até o fim, ajudando a acompanhar. E quando eu cheguei lá, aquele casal, morador de zona rural, tem um sítio, uma área grande, confinado num quarto com uma criança, muito apagada, não reagia mais nada. E aí começamos a conversar antes sobre a vida. E se eles estavam tranquilos com tudo, com toda a dor, apesar de toda a dor, como é que estava o caminho deles, o olhar deles, por que eles me chamaram para rezar? Eu falei, por que vocês me chamaram para rezar? O que vocês esperam daqui? E nós conversamos muito sobre, desde o diagnóstico até aquele momento. E o pai me contou que na semana anterior, a menininha estava lá, a gola estava lá, apagada, e a menininha de repente falou assim, eu não quero voltar. O pai falou, o quê? Ué, minha filha, mas você está aqui deitada. Não, papai, eu não queria voltar. Mas não queria voltar, você não saiu daqui. Ela falou, claro que eu saí. Eu estava brincando com os meus amigos, com os meus amiguinhos. O pai falou, você não saiu daqui. Ela falou, eu não estava aqui. Eu estava brincando com meus amiguinhos, mas aí ele chegou e falou, desce. Mas eu não queria descer. Mas ele falou, desce. Quem, minha filha, que te mandou descer? Uai, Jesus. Então ela desceu contrariada.
porque ela queria permanecer brincando. Acredito que aquilo que ela já tinha visto era encantador, tanto que ela não queria ficar ali mais. Como é difícil numa hora dessa, foi que eu conversei com os pais, a hora que naquele momento ela falou: doutora Filó, a senhora reza comigo? Rezo. Falei: vocês estão preparados? Porque tudo pode acontecer aqui agora. O que a senhora vai rezar? Falei: a única coisa que eu sei na vida é rezar terço. Falei: a gente não precisa pedir a Jesus nada, ele já sabe. Ele sabe que a gente quer a cura dela, mas pode ser que não seja essa a vontade dele. Vocês estão preparados para baixar a cabeça e dizer: seja feita a vossa vontade? Quando nós vamos entregar uma criança de 5 anos de idade? É fácil? Não, não é. Não foi fácil. Foi talvez um dos terços que eu mais chorei. Pedi muita intercessão de Padre Pio e chorei demais, foi um dos terços mais chorados. E abracei muito essa mãe, porque chorava eu e ela. Acadêmico, acho que estava tomada pelo pânico, e o pai assustado também. E rezamos, e a seguir, depois que eu saí, ela faleceu. Voltou para casa, descansou, voltou para brincar, não é? Não é fácil. Com outra mãe que estive com ela, um outro cliente meu que teve uma queimadura, eu estava com ela no CTI, o dia que ele piorou muito, falei com ela: nós vamos ter que fazer uma entrega. Ela falou: doutora Filó, eu nunca imaginei na vida que falar seja feita a vossa vontade fosse tão difícil. Esse recuperou, está tocando terror aí. Mas não é brincadeira, porque isso o tempo inteiro exige de mim. Em que eu creio? De verdade eu creio que eu sou peregrina, que eu estou de passagem, e que Ele é o meu Deus e o meu Senhor, que me fez para Ele para viver eternamente, que aqui é só um tempo curtinho, uma passagem, e que eu vou voltar para casa. Então, se eu creio que eu sou filha dEle, eu tenho que ter a mesma preocupação que Jesus em fazer somente aquilo que agrada a Ele, porque minha vida não me pertence. Minha vida é dEle, eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Mas é porque no meio do caminho a gente confunde com a nossa, e quer que na verdade Ele seja o gênio da lâmpada e faça a nossa vontade, e não aquilo que Ele sabe que é perfeito. Então por isso que sempre nós vamos nos revisitar, sempre temos que ter a disciplina da oração e falar: me ensina a fazer a vossa vontade, me dá graça de em tudo, nas coisas menores do dia, fazer a vossa vontade, que em tudo eu não queira te magoar, Senhor, que eu olhe e fale: é para fazer isso aqui, né? Não é isso aqui, não é isso aqui. Não me deixe passar ao largo da minha vida, mas entender que a vossa vontade às vezes é aquilo ali. Não me deixe, Senhor, quando eu chegar diante do Senhor, você falar assim: Filó, você fez tudo errado. Pode imaginar? Não posso. Me ajuda cada minuto a decidir por ti, a te ser fiel, não te trair, e a não querer usar do seu santo nome para que a glória seja minha. A glória é sua. Nós somos servos inúteis. Me ajuda de verdade a ter um olhar parado lá aonde eu vou chegar, porque eu quero o céu. O caminho é estreito demais da conta. Então é preciso ter coragem de assumir a nossa fé, e de assumir que eu não posso tomar nenhuma decisão sem primeiro consultar quem sabe, e de pedir a Ele mesmo que a sua força, Senhor, me ajude na minha fraqueza, me ajude, que quem pôs a mão no arado não olha para trás, senão eu sou digno de Ti. Me ajuda a seguir em frente, seja lá a decisão que o Senhor tiver para a minha vida, que eu seja digno de viver o que o Senhor quer que eu viva. Não olhe para trás, siga o que tem que seguir, pegue no arado e vai, porque o Senhor faz um imperativo, só fala: siga-me. E não é fácil andar atrás dele, não é fácil seguir os passos dele, porque eu tenho que ter uma disciplina com a vida de oração, de entrega, porque a maioria das vezes o que ele vai me pedir não é aquilo que eu quero, mas é por obediência que eu falo: sim, Senhor, seja feita a vossa vontade, porque eu creio no seu amor, eu creio que até os fios de cabelo da minha cabeça estão contados, porque eu creio que a sua decisão é infinitamente melhor do que essa pequenez que eu ouso achar que é boa. Mas isso tem que ser um caminho de todos os dias. Opere em mim, Senhor, não só o querer, mas a ação. Eu quero ter uma vida que retrate aquilo que eu creio. Não preciso falar, eu só preciso viver. É só isso. Seja feita a vossa vontade. Me ajuda a caminhar. Me ajuda, Senhor. É simples? Não.
Mas é extraordinário, porque Deus tem que nos dando a graça, porque à medida que a gente vai se convertendo, Ele passa a ser o chão que eu piso. Fé não é assim? Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Ele passa a ser o ar que a gente respira. Ele passa a ser o mar da nossa praia. Ele passa a ser a fonte aonde eu vou beber a água, que mata a minha sede. E eu posso ir tomar água e levar outros. Levar vocês comigo. Para a gente tomar água no único lugar que vai saciar e que vai revelar para nós que existe o reino de Deus. Nós vamos poder viver o reino de Deus, porque o reino de Deus tem uma marca. Qual é? Você já sabe. O reino de Deus tem uma marca. Qual é? Nós temos que viver a marca desse reino, que é de amor, e somente de amor. Então, se a gente não passar pelo mundo destilando amor, tem algo que está errado em nós. Eu queria aproveitar esse momento, que eu sei que vocês vão para casa pensar sobre isso, para pedir licença a vocês, porque eu vi duas pessoas ali que me emocionaram de ver, que são pessoas que fizeram da vida delas uma vida de entrega pelas crianças lá comigo do SUS. Carlinhos e Raquel, vem cá. Carlinhos foi um dos melhores radiologistas que nós conhecemos, que era o único que a gente não precisava pedir para lavar a mão, para passar de um paciente para o outro, porque ele lavava a mão impecável, o cuidado que ele tinha, e eram os únicos raios-x que a gente não precisava repetir. Estou falando mentira, Carlinhos? Não estou. Nunca repetimos um raio-x seu naquele CTI, porque os seus exames eram absolutamente impecáveis. A Raquel, supervisora de enfermagem por anos, deu a vida ali, morava naquele hospital. Aquelas crianças eram dela, lutou por elas, sofreu por elas. Com aquelas siamesas viraram filho dela. Fazíamos roupa para aquelas siamesas que criamos aqueles meninos lá dentro do CTI. E quantas histórias que vocês rezaram conosco, rezamos juntos, choramos juntos, rimos juntos, com quantas crianças, né? A vida de vocês foi uma vida de doação de amor para as crianças do SUS. A vida inteira de vocês foi essa entrega, né? Então vocês fizeram exatamente aquilo. Eu tenho uma gratidão e uma alegria de tempos maravilhosos que trabalhamos juntos, né? Que eu precisava. A Raquel sempre tinha uma caixa d'água na cabeça. E a gente falava, vamos olhar para a Raquel para ver se ela vai chorar. Porque tudo, a Raquel chorava. Tudo, alegria ou tristeza, a Raquel chorava. Rimos muito, choramos muito, foram muitos anos juntos. Muitos anos. Uma vida que hoje eu lembrava de você, Raquel, quando eu subia de novo as escadas, contando os degraus, e você falou, eu aposento na Santa Casa contando degrau, eu não sei quantos degraus que eu subo todo dia. Porque a gente nunca tinha sofrimento de esperar elevador, vivia todo mundo correndo, subindo escada, eu continuo subindo as escadas, contando degrau, não lembro quantos degraus que eu subo por dia. Mas continuo. Muito obrigado por terem me feito melhor, né? Conviver com vocês foi uma época extraordinária na nossa vida, né? Nós tivemos esse privilégio de lidar com um povo que de verdade deu a vida ali para aquelas crianças que não conhecíamos, né? Mas era um amor, sempre foi um amor incondicional nosso, né? Tanto que a gente brigava uns com os outros, brigava com todo mundo, que a gente só queria o melhor por eles, né? Então, muito obrigada, que alegria revê-los, uma alegria no meu coração poder rever vocês, né? E bem, vocês bem, muito obrigada. Então, hoje, quando eu trago para vocês o seja feita a vossa vontade, é para que vocês possam exercitar isso nas menores coisas do dia de vocês. Seja feita a vossa vontade. Exercitem isso e vocês irão crescer nesse amor por Ele, de forma que vai chegar um momento que tudo, a única alegria da sua vida será fazer aquilo que Ele quer, nada além do que Ele quer.
né? Isso que vai nos alimentar, que vai nos alegrar. A nossa vontade vai deixar de ter, porque nós vamos misturar com Ele e falar: seja feita a vossa santíssima vontade. Que Deus conceda a nós essa graça, que Nossa Senhora, que como ninguém, diante da declaração do anjo, diante do que o anjo trazia de proposta, ela falou: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Que ela, né, que foi essa menina, essa mulher, que hoje é nossa mãe, que conhece a nossa miséria, sabe do barro que nós somos feitos, que interceda por nós, que nesse momento ela olhe na vida de cada um e peça a Jesus essa graça, porque a gente tenha força de, na nossa vida, cumprir a vontade do Pai, assim como ela cumpriu de uma forma brilhante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vocês. Um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, do Evangelho de domingo. Eu quero meditar esse versículo 13, quando Jesus diz: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Palavra da salvação. Toda vez que a gente pegar a palavra de Deus, nós temos que pensar assim: qual o sentido de eu conversar com vocês sobre o milagre, sobre a ressurreição do jovem lá de Naim, filho da viúva de Naim, 2000 anos depois? O que significa para nós hoje, como comunidade, como seguidores de Jesus, ouvir isto? Se isso não trouxer nada para nós, não resolveu nada. O que eu tenho que extrair disso aqui para mim hoje? Quando eu escuto essa frase: ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão e disse a ela: não chores. Então vamos conversar aqui, que nessa frase aqui tem coisa demais para nós. Só nessa frase aqui tem muito assunto, né? Bem, a primeira coisa que eu gostaria de começar a falar é quando o Senhor vê. Porque nós andamos pela vida e às vezes passamos, e hoje nós já saímos de casa, nós estamos encerrando o dia, e eu te pergunto: o que você viu e o que você ouviu hoje? Então a gente passa pelos caminhos como cego e surdo e não vemos nada. Nada. Isso é a primeira coisa que a gente precisa pensar. E isso é uma prática interessante da gente fazer. No final do dia, pensar: o que eu vi e o que eu ouvi hoje? Esse é o primeiro ponto. Porque o Senhor viu. Vocês imaginam, a cena era essa: Jesus estava chegando à cidade de Naim, tinha um grupo acompanhando Jesus. Um grupo acompanhando. Vocês imaginam aquela multidão, aquela alegria que devia estar, aquela turma seguindo Jesus, entrando na cidade. E tinha um outro grupo saindo, acompanhando alguém que tinha morrido. A turma rindo, brincando. Vocês imaginam se alguém estava vendo alguma coisa? Nada. Mas Jesus parou. E quando Jesus olhou e parou, Ele fez todo mundo parar. Todo mundo estava falando: onde é que Ele está olhando? Então Jesus fez todo mundo parar. O que isso quer dizer para nós hoje? Se nós nos dispomos a seguir Jesus, e se Ele, como Deus, para diante da dor, do sofrimento e da miséria humana, nós não temos o direito de escapar da dor e da miséria do nosso irmão. Eu não posso passar ao largo da sua dor e fingir que eu não estou te vendo. Compreendem? Eu não posso dar as costas. Eu não posso fingir que eu não te vejo chorar. Eu não posso fingir que você está com uma dor e eu não estou vendo. Como dizia uma mãe para mim que perdeu a menininha de 1 ano e meio, que afogou dentro de casa com um pratinho de doce de leite na piscina da casa. Ela falou: doutora Filó, as pessoas atravessam a rua quando me vê, muda de passeio. Falei: porque o coração está vazio, minha filha. As pessoas só falam porque o coração está cheio. Então se Ele parou, Ele Deus parou, por que nós evitamos a dor e o sofrimento do outro? Então a primeira coisa que a gente precisa começar a pensar, a primeira coisinha: ao vê-la, Jesus viu. Nós não podemos, como cristãos,
andar cegos, andar surdos e andar com o coração duro. O sofrimento que está no mundo, o sofrimento dos inocentes, isso põe Deus louco. E a nossa omissão é grave. Nós temos que nos comprometer com os outros. Temos que nos comprometer como irmãos. É a dor do outro, é a minha dor. E aqui diz que Jesus se moveu, ele foi tomado de compaixão. Aqui, na verdade, a palavra compaixão ela é traduzida em de comunicação, e a paixão é de amor, de afeto mesmo, profundo. Então, na verdade, a compaixão e a gratuidade, elas são a coluna vertebral do agir de Deus. Quando Jesus, e Lucas revela isso, Lucas mostra, através do rosto de Jesus, a atitude compassiva, de amor de Deus diante da miséria humana. Deus não aguenta nos ver chorar. Vocês podem não acreditar, mas é verdade. Então aqui, quando essa atitude de Jesus não foi uma atitude isolada de Jesus. Jesus não teve compaixão naquele momento. Isso era uma forma de ser de Deus. Isso é um jeito divino. Nós é que não podemos ter compaixão só de vez em quando na hora da dor. O que nós somos convidados hoje é ter a compaixão como um princípio ético na nossa vida. E isso ser um modo de agir nosso. Compaixão não é ser paternalista, não, gente. Compaixão é ter a capacidade de sentar no lugar do outro e de ver do olhar do outro, na história do outro, na situação dele, naquela miséria dele, como é que ele reagiria? Como é que eu reagiria? Então eu gosto muito de colocar isso dentro do ponto de vista médico. Quando eu estou atendendo, eu tenho que mudar de lado? Se eu estou recebendo e fazendo do jeito que eu gostaria de ser recebida e atendida? Então nós que atendemos o outro, que trabalhamos com o público, que cuidamos do outro, eu falo do médico porque nós temos uma oportunidade única. Nós só lidamos com dor, sofrimento. Se colocar no lugar do outro e dizer, como é que eu gostaria de ser atendido, acolhido, no momento que eu estou fragilizado, que eu estou ameaçado. Então a compaixão, isso deveria ser um modo de ser nosso, era de Jesus. Se nós nos colocamos como seguidores dele, nós temos que pensar nisso. Nós temos que pensar como é que está sendo a nossa atitude hoje, agora no final do dia. Como é que foi o meu agir hoje o dia inteiro? Porque muitas vezes a gente assenta para julgar, criticar e falar, mas você viu como é que fulano fez? Senta no lugar dele. De vez em quando é bom mudar o lugar da mesa que a gente assenta, né? Em vez de sentar só desse lado, assenta do outro lado. Se é patrão, assenta do lado do funcionário e deixa o funcionário sentar de patrão. Vamos começar a inverter as coisas para se colocar no lugar do seu irmão. Essas coisas são muito sérias, porque nós muitas vezes vivemos com uma religião que a gente não tem alegria nela. Mas a gente vai levando a religião por via das dúvidas, né? Vai que Deus existe mesmo, que essas coisas que a Filó fala de verdade. Por via das dúvidas eu creio. Mas ela não é a alegria da minha vida. Ela não é o meu cerne. Ela não é a minha razão. Jesus está longe de ser a nossa razão. Então nós vamos levando mais ou menos. Vai que na dúvida ele aparece, como a Filó fala, que vai chegar a qualquer hora. Eu falo bem que eu acreditava, não sei. Estou na fita. E não é isso. Nós não acreditamos de verdade. Então nós não vivemos o núcleo da nossa fé. Nós não vivemos de verdade. A gente acha que tem dois mundos. Tem o mundo de Deus, aonde só interessa para Deus os ritos, as nossas reuniões, procissão, coisa sagrada, e que nós estamos aqui para responder a tudo que Deus quer. E que existe outro mundo, que é o mundo dos homens, que a gente trabalha, sofre, lamenta, e que a gente não acredita, de verdade não acreditamos, que Deus se interessa pela nossa vida, que Deus se interessa por cada coisa da sua vida, e que o seu choro incomoda o Senhor. Não chores, diz ele, não chores. Mesmo diante do sofrimento da morte, Jesus é a nossa esperança, porque a morte, eu vou insistir, não tem a última palavra. Não pode ter. Não é essa a promessa. Mas eu perdi isso, e um dia ele vai te restituir todos eles para você continuar caminhando com eles. Quando Deus vem ao nosso encontro, na nossa dor, no nosso sofrimento, é para libertar e nos libertar do sofrimento, da dor. Então, diante da nossa dor, nós podemos ou viver como vítima, vitimizar, que não agrada a ninguém, ou eu posso submergir ao sofrimento, ou eu posso, pelo menos, começar a treinar por 1 hora do dia, a começar a olhar para o futuro e falar, vai ter algo diferente.
porque é alguém que me ama, que cuida de mim e que vai transformar isso. Nós podemos olhar para a vida com outro olhar, não precisamos parar, mas para você e para mim conseguir falar isso com alguém, isso tem que ser uma verdade primeiro para mim. Porque se hoje eu posso ir atrás das pessoas e dizer, não chores, há um Deus que te ama, eu tenho que ter experimentado isso. Se eu não experimentar isso, eu não convenço ninguém que é real, que Deus realmente se preocupa com a sua vida, que sua vida realmente interessa ao Senhor, que Ele quer ver você bem, que Ele te criou para a felicidade, para uma alegria que não tem fim, e a gente fica suspirando por algo que não chega, porque nos falta Ele. Compreendem? Então, quando eu vejo essa frase, ao vê-la, o Senhor foi tomado de compaixão. Quantas pessoas hoje nós cruzamos sofrendo? E quanto nós hoje demos para alguém? Ou quando é muito comum, se você cumprimenta alguém e fala, tudo bem, a pessoa fala, não, você fala, então tá, depois a gente conversa porque eu estou apertada. Deus vai te ajudar. Eu não, porque eu já fui embora. Porque a gente não se dá. Ou porque eu não tenho o que falar, ou porque a gente na verdade não se compromete com o outro, e comprometer de verdade. É se colocar no lugar do outro, ajudar o outro a sair daquilo, a fazer ele enxergar de uma outra forma. De uma outra forma. É tão interessante que lá na Santa Casa nós começamos a reunir com as mães que perderam os filhos, conosco. Então eu tenho todos os relatos possíveis que eu ligo na casa delas e falo, como é que está depois da morte do fulano? Estou trancada dentro de casa, temos que me recebe brava. Afinal de contas, alguém tem que ser culpado pela morte, né? Não, estou trancada dentro de casa, doutor Filó, estou com as portas todas fechadas, janela fechada. Pois pode levantar, abrir a porta, abrir a janela e pode vir cá para nós conversarmos. E tem sido umas conversas boas demais. Tenho reunido com essas mulheres, porque uma vez por mês, porque a realidade que eu lido lá é a nata da miséria. Elas não têm com quem falar. Dificilmente tem uma família estruturada, dificilmente. Geralmente os parceiros estão presos, né? Por causa de tráfico. A situação é muito dramática. Mas é bacana a gente ver como é que elas têm caminhado, como é que elas têm feito a opção de caminhar, a opção de acreditar que Deus é de verdade. Então nós precisamos de rever a nossa fé. Essa frase é para rever. Em quem verdadeiramente eu creio. Se a minha religião me dá esperança, se a minha religião por si, só pela pessoa de Jesus, é uma alegria que me move e que me faz caminhar apesar da dor, apesar do meu sofrimento, apesar do que eu estou vivendo. Isso aqui é uma oração de esperança. É quando Deus olha para nós e fala, coragem. E faça a mesma coisa que Ele fez com essa mulher. Então se essa frase não servir para que eu me avalie, que eu possa avaliar a minha caminhada espiritual, não está servindo de nada. Posso ler 10 vezes a ressurreição do filho da viúva de Naim, se isso não me fará para pensar como é que tem sido a mola mestra da minha vida. Se eu ainda não entendi que eu também recrio na minha vida o que Jesus fez, porque eu o sigo, e eu tenho que seguir os passos dele. E se isso não me faz também ter uma atitude compassiva com meu irmão, se eu também não sou capaz de enxugar a lágrima dos olhos do outro e dizer, não chores, há um Deus que nos ama, e Ele verdadeiramente preocupa com você. O dia que vocês acreditarem nessas coisas que eu falo com vocês, que Deus, Ele mexe as entranhas, é porque a palavra não dá para traduzir, que Deus se move quando te vê chorar, que Ele fica angustiado com o seu sofrimento, que Ele quer transformar a sua vida. O dia que você entender isso, que você é importante para o Senhor, que a sua dor, Ele quer te libertar, isso muda tudo. Muda todo o seu olhar, muda toda a sua caminhada, muda tudo o dia que vocês entenderem que Deus nos quer bem, que Ele quer somente o nosso bem, a nossa felicidade, somente. E que por muitas vezes a gente anda à margem, até da nossa própria vida. Então, nós não devemos camuflar as coisas e passar, como dizem minhas residentes, um reboco. Não. É importante sentar diante do Senhor e colocar a dor. Deus quer te transformar. Ele pode mudar. Fala com Ele sua dor. Fala com Ele do sofrimento. Fala daquilo que te incomoda. Fala daquilo que não te deixa caminhar. Porque às vezes muitas situações de perda, de sofrimento, nos paralisa. O medo de perder não nos deixa ter. Então tem pessoas que falam, doutora Filó, acho que a gente vai sofrer tanto de ter filho que é melhor não ter. Eu falei, mas as alegrias que perde de ter?
Pelo tempo que ficou, valeu a pena. Foi que a mãe da criança que suicidou aos 18 anos, teve um outro filho e disse para mim: Filó, mesmo sabendo que também pode morrer, mesmo sabendo que a vida pode levar de alguma forma, vale a pena ser pai e mãe de novo? Isso é não permitir que a vida te pare, e dar sequência, e caminhar com confiança. Confiança. Então hoje a nossa atitude como cristão, como alguém que quer ser seguidor de Jesus, é estar comprometido com o outro, como Jesus estava. Eu tenho que estar atento a com quem eu caminho. Eu tenho que estar atento com as pessoas que estão ao meu lado, olhar no olho do outro, perceber a tristeza do outro, perceber a dor do outro, perceber aquilo que o outro não diz com as palavras, mas diz com o corpo ou diz de alguma outra forma. Buscar do outro aquilo que não está deixando ele caminhar e falar: deixa eu te apresentar alguém. Nosso Pai é real, a vida espiritual é real, Deus caminha do nosso lado. Aquele que nos chama para fazer as coisas é fiel, Ele permanece e Ele cuida de você, Ele fará, Ele mudará. Mas isso somos nós. Quando vivemos isso, podemos enxugar as lágrimas uns dos outros e dizer: não chores. Essa é uma palavra para a gente ouvir hoje, vindo do próprio Deus, porque as duas únicas palavras que Jesus falou para essa mulher foi: não chores. E Jesus não fez nada diferente na vida desse moço, nem dessa moça, nem da mãe dele. Jesus não mudou nada, entregou um para o outro e falou: segue. Mandou eles caminharem, dá um rumo na vida. Ou ele fez alguma coisa diferente? Não, falou: moço, levanta. Entregou para a mãe e falou: pode andar. Então é assim, Ele caminha junto, Ele te põe na sua vida de volta e fala: tenta outra vez, eu estou aqui, se precisar de mim pode gritar. Não tenha medo, vamos caminhar na vida com confiança, com alegria, com leveza, com essa certeza de um Deus que é vivo. Vamos estabelecer uma relação nova, vamos ver realmente quais são os fundamentos da minha religião, aonde está a minha religião, em que verdadeiramente eu creio, como é que eu faço essa relação com meu Deus, como é que eu estou convivendo com isso, qual é a alegria que me motiva de manhã, como é que de verdade eu consigo caminhar, olhando como para a vida, para as minhas coisas, como é que eu olho? Será que a gente pensa que de verdade, cada dia, meu irmão, falta menos um para estarmos diante dele? E se a gente pensar nisso, a gente vai viver tão melhor hoje, tão melhor, com tão mais leveza pela vida, sabendo que tudo é tão passageiro, e que a gente pode viver de uma forma tão bacana, ajudando uns aos outros, porque isso é uma caminhada. Hoje um cai, o outro levanta, e a gente ajuda, amanhã eu que caio, vocês que me levantam. É assim que a gente caminha, se entregando ao Pai. Mas eu vou voltar a dizer uma outra coisa. Por que a nossa vida religiosa, ela ainda é tão ruim? Porque essa atitude de Jesus, ela me deixa com vergonha de avaliar como é que está hoje o meu nível de humanidade. Porque se a dor do meu irmão não me incomoda, nós já acostumamos tanto a escutar na televisão, tanta tragédia, tanta morte, tanta coisa ruim, que se aquilo não me incomoda, não atrapalha a minha mesquinha felicidade, está tudo bem. Quando chega perto de mim, consegue me incomodar? Se aquilo atrapalha o meu final de semana, me incomoda? Então nós temos que ter a coragem de pensar: será que a nossa vida é só isso? Corremos durante a semana, descansamos no final de semana e recomeçamos igual? Será? Que é só um repetir? Levanto cedo, corro, trabalho, volto para casa, durmo, levanto, corro, durmo, levanto de manhã, corro, durmo, venho à missa no domingo, encontro no final. É só isso a vida? Isso é coisa bem mais ou menos? Bem mais ou menos? Não pode ser isso. A vida não pode ser isso. Tem que ter mais. E viver a compaixão, olhar para o irmão, ajudar o outro a caminhar, traz uma alegria de viver o Evangelho que não tem preço. Se comprometer com o outro, curar a ferida do outro, pôr o outro de pé, falar: vamos junto, nós estamos voltando para a casa do nosso Pai. Ter a religião como alegria, ter a alegria de amar, ir além da lei, como Jesus infringiu todas, cuidar uns dos outros, sem preconceito, sem medo, sem nada, viver cuidando desinteressadamente, gratuitamente, como foi o Senhor, sem que o outro saiba que foi feito por mim. Que se deixar a gente põe etiqueta em tudo.
sem ninguém saber, mas fazer porque ele é meu irmão, ele é meu sangue, filhos do mesmo pai, do mesmo barro, e vão voltar para casa, viver num paraíso sem igual. É ajudar uns aos outros, não querer um matar o outro, porque a melhor coisa do mundo chama-se bem. A pior tragédia do mundo foi o plural, bens. Porque a gente acumula, mas não vive o bem do outro. Eu não me preocupo em fazer o bem, eu quero bens. Compreende a diferença? Bens não me levam a lugar nenhum, o bem me levará ao paraíso. É isso que nós temos que almejar, ter uma vida cheia, comprometida sim, até a raiz dos cabelos, com o outro, com o meu irmão. Eu não posso mais acostumar com a dor, eu não posso passar a ver uma pessoa caída e falar é assim mesmo, e começar a achar, começar a fazer perguntas, mas eu não tenho jeito de fazer nada, Filó. Olha a situação do mundo, olha a política, isso vai exigir muito. Aí eu fico lembrando de São João Batista. Batista, quando pregou a conversão, falou: o que eu faço? Ele falou: faço. Se você tem 2 túnicas, dê uma. Tem alguém passando fome, dá de comer. É simples. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. Cada um de nós, quando sentir essa verdade do Evangelho, sentir essa paixão por Jesus, esse desejo de andar no pé onde é que ele andou, pisou aqui, eu piso também, pisou ali, eu piso também, seguir e fazer exatamente o que ele fazia, vão viver uma alegria que você vai incomodar as pessoas. Vai falar: mas por que você é tão feliz? Está cheio de problema acontecendo. Eu falo: eu sei, mas os problemas eu já deixei para ele resolver, enquanto isso eu estou fazendo as coisas dele. Porque enquanto eu vivo o reino, o Senhor cuida de mim e cuida dos meus. E sempre dá mais do que eu imagino, porque ele cuida, ele é exagerado, faz aquele exagero. Falou, já resolveu, já resolveu. Quando eu estou pelejando com a coisinha, já fez todo o resto. É assim. Sai da sua dor, sai do seu umbigo e olha para o umbigo do outro. Olha para o seu irmão, olha no olho das pessoas. Hoje eu pergunto para você: quantas pessoas você olhou nos olhos? Quantas? Ou você mal respondeu sem olhar? Ou deu a mão olhando para o lado? Ou não abraçou de verdade? Ou não disse uma palavra de coragem? Ou não levou o outro a acreditar de verdade que para Deus nada é impossível? Não levou para o outro e disse: calma, não chore, Deus é nosso Pai. E ontem, quando uma mulher me ligou desesperada, que havia descoberto que o marido tinha traído, Filó, eu estou na cama. Falei: pois pode levantar e tomar um banho, amiga. Levantar, abrir a janela toda a casa. Pode dar um jeito, tem 2 meninos para criar. Primeiro, que amor não mendiga. Você está esquecendo a sua dignidade de filho de Deus. Já não mendiga sentimento. Segundo, você não pode esquecer que ele é livre, ele vai se ele quiser. Não mendiga. Agora você tem que dar todas as razões para ele morrer de ódio ter te largado. Fica cada dia mais linda. Eu vou te ajudar a ser bem ordinário, para ele poder morrer de ódio ter te largado. É assim que a gente faz, na classe, amiga, na classe. E não na cama, para ele falar: ô, tadinha, vê se eu quero uma mulher dessa. Fica esperto, vai pro salão, primeira coisa, vamos arrumar, ficar linda. Primeira coisa, deixa ele achar que você nem está fingindo, não está sofrendo nada. Vou te ensinar, vou te ajudar a ficar esperta. Não é assim. Levanta, minha filha. Ela falou: eu não tenho ninguém. Realmente ela não tem pai, nem mãe, nem irmão, nem ninguém. Eu falei: você está esquecendo que você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. Ele é Deus e Ele faz todas as coisas novas outra vez. Ele pode. Para de chorar, enxuga as lágrimas, dobra o joelho, porque ninguém suporta uma mulher de joelho. Ninguém vence uma mulher que reza. Aquilo que eu falei semana passada: uma mulher de salto é poderosa, a mulher de joelho é invencível. Ajoelha e reza. Não há nada que possa, já falei isso mais de uma vez com vocês, o joelho te leva onde o pé não alcança. Ajoelha e fala com o único que transforma todas as coisas. Mas falou, enxugou as lágrimas e anda como quem confia, e não como uma hiena reclamando da vida. A gente tem que ter atitude de fé. Crê, o seu Deus é vivo? Sim, então muito obrigado, Senhor. Estou te entregando esse negocinho que eu preciso resolver e estou andando enquanto isso, vou fazendo as outras coisas. É assim. Mas é preciso avaliar a cada dia a nossa vida religiosa, a nossa vida de fé, e dar razões para quando as pessoas te perguntarem em quem você crê. Mas não numa religião que nos diminui, mas que nos amplia, e que fala: caminhar com Ele me faz estar comprometido com o outro, comigo mesmo e com o outro. Quer fazer alguma coisa para o irmão, para Deus, faça para o irmão. E antes de terminar, tem uma coisa que eu quero dizer antes de fazer a oração de hoje. Ontem eu fiquei sabendo de uma mensagem que Nossa Senhora disse em Medjugorje,
que está me fazendo pensar desde ontem, muito, muito. Porque eu estou tão longe de alcançar isso que ela disse. Então eu divido com vocês, que eu já falei com vocês, que tudo que eu aprendo aqui eu passo para cá. Nossa Senhora disse que a gente precisa dar um dízimo a Deus. E é claro que não é dinheiro. Se Ele é o nosso Pai, o Todo-Poderoso, Ele precisa de dinheiro? Não, os irmãos precisam. O Senhor não precisa. Mas Nossa Senhora disse, vocês precisam dar oração a Deus. E eu estive pensando que ela pede 2 horas de oração por dia. Se o nosso dia tem 24 horas, realmente o dízimo são 2 horas. Isso é para a gente pensar quanto tempo nós estamos dando de oração. Tenho colocado isso muito diante de Deus, porque eu ainda não consigo fazer 2 horas de oração por dia. Mas é preciso pensar nisso. E por que a gente dá tão pouco tempo de oração? É porque Deus ainda não é a maior razão da nossa vida. E também porque eu acho que a gente ainda não acredita que isso tudo é real. Que a vida espiritual ela é mais real do que eu estou vendo vocês me vendo. O céu é de verdade. Que nós vamos para o paraíso, eu não tenho dúvida. Que nós vamos, que nós somos criados por uma alegria que é eterna. E que quando fechar os olhos aqui, que Ele nos chame. Aquela frase, aquela musiquinha que Ele canta, que a gente reza isso. Que na hora da morte chamai-me e mandai-me ir para vós. É isso. E que eu possa ir com Ele. Que enquanto eu estiver aqui, eu caminho com a esperança e a certeza que eu estou construindo para lá. Mas enquanto isso ainda não é uma verdade, eu ainda fico presa nas coisas aqui que me angustiam. É os meus bens, é todo o meu patrimônio. Não estou falando que isso não seja importante, eu estou falando que a gente dá tanta importância a isso, a gente trabalha tanto para isso e trabalhamos pouco no sentido espiritual para a nossa casa, para a nossa volta. Nós fazemos pouca relação com o nosso Pai. Nós rezamos pouco, então tanta razão de angústia, de medo, de tristeza. Relacionamos pouco com o nosso Pai, conversamos pouco com Ele. E eu creio que quando Nossa Senhora disse isso, ela é mãe. Ela fala isso para que a gente possa ter uma vida melhor, mais feliz. Conversando mais com o nosso Pai, menos preocupados com os bens, mas mais preocupados com o nosso bem maior, com o nosso amor a Ele, em sermos os filhos que Ele sonhou que fôssemos. E que a gente pudesse ter de verdade a compaixão como a nossa estrutura, não como momentos de solidariedade, mas como uma forma de ser. A mesma forma do Pai. Como é que nós vamos estar impregnados da forma do nosso Pai se a gente conviver pouco com Ele? Que eu sei que isso é difícil, é muito difícil para mim ainda, muito difícil para todos nós, por causa do tanto que a vida nos ocupa. Mas eu sempre confio muito que tudo que a gente pede para Nossa Senhora, ela dá um jeito. Então eu estou trazendo isso para vocês pedirem a ela, dentro da realidade de vocês, que ela vá ajudando a cada um de nós a conseguir a cada dia dar um dízimo maior de oração, de presença, de estar em comunhão com o nosso Pai, comunhão com a Trindade, com aquele que nos ama, que nos quer ver feliz, que quer enxugar as nossas lágrimas a cada dia e dizer, não chores, eu estou aqui. É essa sensação de Pai, que nos coloca no colo, que nos acalenta, que seja diante do que for, Ele está junto. Mas para a gente poder atingir tudo isso, eu tenho que estar ao lado. Eu tenho que estar ao lado de Deus. Eu tenho que praticar essa amizade, essa relação com Ele. Então que hoje a gente possa pensar, quanto tempo eu tenho dado, quanto do meu dízimo eu tenho dado para Deus, a cada dia, porque a gente só tem um dia para viver, por isso que ela pediu 2 horas. Porque ela sabe que a gente só tem um dia de cada vez. Então hoje, quanto tempo eu dei para o Senhor? E amanhã, e a cada dia a gente pede a graça de manhã e fala, a senhora me dá a graça de hoje, se eu já rezava só 15 minutos, que eu possa rezar meia hora, que amanhã eu possa rezar 20 minutos, que amanhã 25, e amanhã 30, e ela vai ajudando. Sabe o que é doce e maravilhoso em Deus e Maria? Que Ele não nos invade. Ela jamais vai nos obrigar a rezar 2 horas, mas ela vai nos dar oportunidade. Porque ela sabe que é melhor para nós. Ela nos conhece como mãe. E mãe sabe o que é bom para o filho. Então, se à medida que a gente pedir, ela vai nos dando. Peça graça. Porque a gente não reza se não for pela graça de Deus. Tudo tem que pedir. Senhor, me dê a graça da oração. Me dê a graça de estar perto do Senhor. Me dê a graça de te sentir. Me dê a graça. E vocês verão o quanto Deus vai usá-los.
O quanto Ele quer curar tanta coisa em nós. O quanto Ele nos olha, a nossa miséria move a compaixão de Deus em nós. O quanto Ele quer a nossa vida muito melhor. Que a nossa alegria, a nossa felicidade importa ao Senhor. Guardem isso. Se você sair daqui somente com isso, que o Senhor quer te ver como a pessoa mais feliz desse mundo, eu te afirmo, Ele quer. Ele realmente se preocupa pessoalmente com a sua felicidade. Isso é real. Então vamos pedir ao Senhor isso. E eu quero terminar com a oração do dia de hoje, que é belíssima, é uma frase somente. Quem assistiu missa hoje teve a oportunidade de meditar essa palavra, oração do dia, e que a gente possa pensar mesmo que a minha forma de rezar, a minha fé em Jesus, a minha religião, tem que trazer em mim uma alegria, uma certeza, uma confiança inigualável. Em nada nesse mundo eu posso tanto pôr a minha confiança quanto naquele que vive e que caminha conosco. Quando eu escutava vocês cantando, porque Jesus manda seu Espírito, eu falava, gente, ele deve estar deliciando isso aqui hoje, cheio de gente cantando. Imagina a alegria dele de estar aqui no meio de nós, porque ele está. Eu brinco, o peso dos pecados não permite vê-lo, mas está. Então preste atenção nisso aqui que hoje nós rezamos, a igreja inteira rezou isso. Ó Deus, fonte de todo bem, atendei ao nosso apelo e fazei-nos, por vossa inspiração, pensar o que é certo e realizá-lo com vossa ajuda. Pensar o que é certo e realizar com a sua ajuda. Que Deus nos conceda essa graça. Que a cada dia Ele nos faça pensar o que é certo e fazer com a ajuda dEle. Que Ele abra os nossos olhos para ver, o nosso ouvido para ouvir e nos dê um coração sensível como